Então, vamos lá. Para hoje, né, nós vamos falar sobre o tema Nem sempre quem tem fama deita na cama. Esse texto, né, o que acontece? Nós vamos falar do ego. Né? O ego, ele é o que faz com que o homem, né, ele se mexa. O ego é a ferramenta que foi dada ao homem para que ele se movimente, para que ele se mexa, para que ele tenha os seus objetivos. Essa é a função do ego. Todos têm. Então, o ego, ele está aqui na parte fria. Eu estou repetindo isso aqui, que o pessoal comentou comigo sobre o quente, o frio, o morno, né? Por isso que eu estou dando uma reforçada que ficou meio no ar, porque é difícil as pessoas entenderem o que é um morno, né? Então, eu estou reforçando esse espaço aqui. Então, o ego, ele é dado ao homem para que ele se movimente no planeta, né? Então, nesse planeta, todos têm um ego. Um mais ativado, outro menos ativado, dependendo da predisposição de cada um, mas todos têm. Como, vamos dizer assim, as pessoas vêm com uma alma, né? Vamos falar do mundo espiritual, e todos vêm com o ego no mundo humano, né? Então, nesse planeta humano, o ego faz parte da sua composição. Por isso que o texto, né, fala assim, nem sempre quem tem fama deita na cama. Porque o ego, ele atrapalha muito, porque a pessoa inflama, né, já pensa que é o dono da verdade e começa a agir de uma forma totalmente equivocada. Então, aí que nós vamos trabalhar hoje sobre essa questão do frio, morno e o quente. E o que os acadêmicos falam do ego? Né? A conclusão? O ego atua prezando pela saúde, segurança e a sanidade da psique. Mas, além das teorias psicanalísticas, o ego é também identificado como a imagem que formamos de nós mesmos, determinando a personalidade. Então, isso é que os acadêmicos têm em relação ao ego. E o que eles falam? Né? Sem o ego, o homem não é nada. Né? Sem o ego, ele seria um parasita, porque o ego estimula ele a ser alguma coisa. Então, desde criança, as crianças são estimuladas ou a estudar, ou até acordar cedo. Então, todos esses estímulos são através do ego. Eles têm um objetivo, ser alguém na vida. E isso é função do ego. Então, o ego, ele traz essa possibilidade da pessoa ser alguém, né? Seja do que for. Até o próprio bandido, né? Ele também tem esse ego, né? Ele quer ser aquele bandido, né? Que tenha sucesso. Então, o ego, não importa, né? A característica de cada um aqui, ele vai atuar sempre estimulando os homens para alguma coisa, né? Então, ele sempre vai estar estimulando. Por isso que se fala que o homem com bom ego, né, ele vai ter sucesso na vida. Ele sem ego não é nada. Ele se torna, aspas, né, um parasita no mundo, né, porque não tem estímulo. Então, muitas vezes, quando a gente começa a falar com as crianças, né, você tem que vencer, você tem que chegar lá, você tem que estudar, você tem que comer. O que você está estimulando neles? O ego. Então, esse ego é que vai fazer com que ele viva o tempo dele, né? E ele seja alguém na vida. Então, o ego é de todos. Não existe esse tem, esse não tem, porque é assim, porque é assado, ou mora na China, ou mora no sul, no norte. Todos que estão seres
humanos nesse planeta têm como base o ego, né? O ego é que busca as conquistas, né? O ego é que faz as pessoas crescerem, o ego é que faz as pessoas se realizarem, né? Se nós estamos falando dos humanos, né, do mundo desse planeta, né, ele vai estar aqui. Ele vai ter toda a sua vida galgada no que ele realiza, no que ele busca, nos seus objetivos. Então, você tem esses esportistas, né? O ego deles é que fazem ele chegar no topo do esporte. Ele conquista as suas metas, os seus desafios. Então, sempre o ego está norteando, né, o ser humano nesse planeta. Por isso que temos que tratá-lo muito bem. Se nós, por acaso, educarmos, ensinarmos equivocadamente, vamos dizer assim, uma criança, o ego dele, ele vai estimulá-lo a fazer as coisas erradas. Ele não sabe disso, porque ele acaba fazendo as coisas erradas naturalmente, porque quem faz é o ego que movimenta essas crianças. Por isso que diz que o exemplo do homem é a melhor educação que se dá a uma criança. É o exemplo. Por mais que você fale, por mais que você dê castigo, por mais que você... O ego é que está estimulando ele. E é aí que nós temos que prestar atenção nisso. O exemplo é que faz com que a criança, desde pequeno, comece a estimular o ego numa boa conduta. Então, para o homem, nesse planeta, o ego é como se fosse o motor que vai gerar, que vai movimentá-lo. Então, isso precisa ser bem entendido, porque ele é o ponto-chave do homem, tanto na espiritualidade como na sua vida, aqui no planeta. Então, se não tomarmos cuidado com o ego, ele pode tanto nos fazer sucesso, como também nos fazer fracassar. Então, o ego é um ponto que a gente tem que trabalhar de uma forma bem assim moldada, para que no decorrer da vida a gente saiba tirar proveito dele. Até então, o ego tira proveito de nós. E aí, a partir do momento que nós entendemos a função do ego, que não é para ser pessoas de querer ter ambição, de querer ter sucesso em cima das pessoas. Quando nós entendemos a verdadeira função do ego, as nossas vidas ficam mais suaves e equilibradas. Enquanto nós deixarmos simplesmente o ego atuar, nós vamos parar em situações realmente delicadas. Porque hoje o mundo, principalmente na época de hoje, né, que nós estamos falando, igual eu comentava, né, o Paulo, né, o nosso amigo o Paulo, falava assim: tudo pode, mas nem tudo me convém. Hoje as crianças falam: tudo pode e tudo me convém. Nesse tudo pode e tudo me convém, elas estão criando uma confusão com o ego, porque o ego ele vai criando uma força tal que elas não vão ter mais condições de administrar a movimentação do ego, porque eles vão perder o parâmetro. Quando você tem uma cultura, quando você tem uma base educacional, quando você tem uma estrutura, né, de casa, uma estrutura de família, o próprio ego que foi montado nessa estrutura que vai equilibrar a sua vida, ele que vai nortear a sua vida. Se você não tem essa estrutura, seja lá por que motivo for, o ego também vai te levar, né, a fazer coisas que não são interessantes na humanidade. Vamos falar agora do ego no mundo espiritual, porque uma coisa que precisa entender, nem todos vieram para a expansão espiritual.
nem todos. Quem veio buscar a sua expansão espiritual através do ego são seres específicos, que vieram com esse objetivo, de passar pelo mundo, o planeta, expandir o ego, e depois eles vão ter que transformar o ego, né? Esse é o grande problema da espiritualidade. Você pegar esse ego, né? E transformar numa energia crística. Essa é a grande função. Então, aqueles que vieram em busca da espiritualidade, pode ter certeza que vocês estão aqui, vocês vieram, senão vocês não estariam aqui. O que precisa entender é exatamente esse ponto. Por que a pessoa fica morna? Porque quando se busca essa transição, essa mudança, ele gostou do ego, o ego se inflama e ele passa a ser o dono da verdade. Então, ele não consegue fazer essa energia crística. Quando lá na frente vocês vão entender um pouco mais, quando eu dou exemplos aqui de algumas pessoas que foram divulgado, né, as histórias de algumas pessoas, que vocês vão entender exatamente o morno. Quais são as consequências que, quando ele volta para a espiritualidade, ele é cobrado, porque ele veio com essa função. Ele veio com a função da expansão da sua espiritualidade, porque o universo espiritual precisa dele, precisa dessa energia dele, e ele veio com essa função. Só para vocês terem uma ideia, o que diz os acadêmicos, né? Especificamente, sob o ponto de vista da espiritualidade, o ego é um tipo de autoconsciência insana e egoísta. Olha como a coisa é bem sutil. No ponto de vista da espiritualidade, o ego é um tipo de autoconsciência insana e egoísta. Por quê? Porque a pessoa se acha, né, que é espiritualista, né, e começa a se perder aqui, porque ele gosta de ficar no mundo, ele não quer ir para o mundo dele, porque aqui é confortável, ele chama atenção, ele é o dono da verdade, ele tem controle sobre as pessoas, e ele fica exatamente aqui. Então, ele pega tudo que ele trabalhou aqui, nesse ego, e ele não consegue vir para esse campo, que é o quente. Então, esse campo do morno, como eles falam, por isso que eles falam assim, do morno, eu não quero nem que chegue perto. Por quê? Porque ele também vai te convencer que esse mundo aqui é melhor. Aqui ele tem poder, porque ele domina as pessoas. Ele tem o poder de até ser assim visto com uma pessoa de boa fé. Então ele faz caridade, ele cura as pessoas, mas não pela espiritualidade. Ele cura, ele faz para se mostrar o ego. O ego aqui mostra que ele é bom, mas não para se transformar para a espiritualidade. Então, quando nós estamos trabalhando com a espiritualidade, nós temos que controlar um pouquinho o nosso ego, conversar um pouquinho com ele para que ele entenda que o nosso caminho é transcender, não é ser melhor que as pessoas. Participo lá do centro espírita, eu sou melhor do que você nem faz isso. Os caras pediram ajuda, eu fui lá e doei 10 garrafas de água. Quem no mundo espiritual, ele não diz nada. A mão esquerda não vê o que a mão direita faz. A mão esquerda não vê o que a mão direita faz. Esse é o verdadeiro espiritualista. Aquele que começa a contar a história, eu fiz isso, eu fiz aquilo, se não fosse eu, isso aqui não poderia estar dando, ele está aqui, ele está no morno. Por isso que se diz, do morno, quero distância, porque ele vai te levar junto. Ele vai te convencer que esse mundo é melhor.
É isso que eles fazem. Jesus, né, ele foi para o deserto, ele foi ficar em consagração. O inimigo também foi para fazer a tentação. O que a história conta? E toda vez que Jesus ia ao deserto, o que ele ia? Ele ia conversar com seu ego, falar com seu ego, olha, tu fica quietinho aí, porque eu tenho o meu objetivo aqui. Então, diz as histórias que nós temos, né? E várias vezes ele se recolheu ao deserto. E é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que nos recolher e começar a entender o nosso ego. Nós temos que parar e falar com o nosso ego. Ele que me trouxe até aqui, eu tenho que respeitá-lo sim, eu tenho que valorizá-lo sim, mas agora ele tem que se transformar numa. O ego humano tem que se transformar numa energia crística. Essa é a função do ego. Se não for feito dessa forma, vai ficar no morno. E aqui vocês vão ver aqui na frente, né, o que acontece com o morno aqui. Nós vamos passar. No autoconhecimento, ler é pensar com a cabeça dos outros. Muitas vezes eu falo, a gente fica lendo livros da vivência daquela pessoa e não lemos a nossa própria vivência. A gente começa a viver a vida do outro. Então, a gente tem que começar a prestar atenção que nós temos a nossa vida, nós temos o nosso livro, nós temos a nossa história, e é nela que nós devemos nos basear, e não na história dos outros. A história dos outros pode nos dar referência, sem sombra de dúvida, pode nos dar uma orientação, sem sombra de dúvidas, mas a história deles. Jesus teve a história dele. Nós não podemos viver a história de Jesus, porque a nossa história é outra. Podemos ter orientação dele, ter orientação do que aconteceu, do que foi, mas não viver. Eu vejo as pessoas, muitas vezes, na estrada, carregando uma cruz. Aí eu me pergunto, mas quem carregou a cruz foi Jesus. E por que você está carregando? Essa não é a sua história. Então, é um sofrimento tolo, porque as experiências desse levar a cruz foi Jesus que teve. Nós não vamos sentir a mesma experiência, porque é outro mundo. Então, nós temos que refletir isso. Nós temos que buscar dentro de nós o que nós temos que transcender, para que a energia crística ela possa se expandir dentro de nós. A energia crística é uma vida equilibrada, uma vida edificante, uma vida benéfica e uma vida sem atormentação. Então, quando se fala do morno, por isso que Cristo, todo mundo fala do morno, quero distância, porque ele vai me fazer ficar aqui no frio, com o ego expandindo. Ler só cansa o cérebro. Isso são frases do autoconhecimento, porque você fica só lendo, você não pratica, você não faz o que você tem que fazer e você se contenta com a leitura. E a leitura, ela te dá uma informação, ela te linka, tudo bem, mas você não pode considerar que isso é o suficiente, porque você vai ficar exatamente nessa situação. Você não vai conseguir fazer esse upgrade. Vai perder a oportunidade. Eu falo, estar nesse planeta é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade dada para que as pessoas se passem essa energia. Então, precisa prestar atenção. Joel Goldsmith, no livro dele, ele coloca assim: conhecer, pensar e falar sobre a verdade, todos esses processos são da inteligência humana. São passos que conduzem à experiência espiritual, mas não são essa experiência.
Esses processos, por si mesmos, não produzem o autoconhecimento. O escopo do desenvolvimento espiritual é a elevação da consciência até ao ponto em que se dê a compreensão espiritual ou a verdadeira realização. Então, até o Goldsmith chama atenção, porque as pessoas ficam aqui fazendo cursos, recebendo certificados, e a gente vê muito isso, principalmente na época de hoje, né? Que essas informações estão mais abertas. E se perdem aqui, ficam aqui, achando que com um certificado, né, ela já chegou na espiritualidade. E tem muito disso. Só que aqui tem o, a contrapartida, que aqui tem só malandro. Aqui você vai encontrar malandro. Pessoas vendendo a espiritualidade. Muitas vezes eu falo, hoje você tem um supermercado da espiritualidade, vende tudo que você quiser. Aí você fala assim, mas espera aí, a história diz que são séculos de vivências, né? Para que eles chegassem nisso aqui. Como é que você quer, numa leitura ou num dia de curso, você já se tornar? Então, hoje, os malandros, no bom sentido, hoje, né? Vai fazer o quê, né? Eles ficam vendendo o gato por lebre. E as pessoas entram. Os cursos são bons? São bons. Você vai aprender muita coisa? Vai. Mas você não pode pensar que só com isso você vai se tornar uma energia crística. Então, o nosso trabalho aqui não é transformar ninguém. Nosso trabalho aqui é passar uma informação. O que eles pedem é que a gente passe uma informação. E cada um vai buscar dentro de si o que essa informação pode ajudar. Então, por si só estar aqui, sinto informá-los, não vai chegar nesse ápice que a gente sempre quer. Essa informação nos chega, sabemos que temos que fazer o nosso trabalho, sabemos que temos que olhar para dentro de nós e nos perguntar: o que eu quero dessa vida? Por que eu estou aqui? Essas são perguntas que devemos fazer diariamente e pedir para o morno, essas pessoas que ficam aqui brincando com o morno, porque aí eles começam a brincar com o morno, né? Porque eles veem que o ego inflado deles leva eles a fazer bobagem, né? E é isso que chama a atenção. Isso tem em todo lugar, tá? O espiritismo, o hinduísmo, o budismo apresentam alguns pontos em comum, mas possuem características próprias. Então, cada segmento tem a sua característica própria, mas todos, se bobear, vão ficar aqui. Isso a história nos passa das pessoas que ficaram aqui. Eles não fazem o trabalho, eles não fazem a sua autotransformação e ficam aqui. Então, isso significa o morno, aquele que ficou no caminho, aquele que deveria ir para a vida crística, né? A vida crística pode ver que não tem ego. A vida crística é a sua bondade, né? É amorosidade, é você ser uma pessoa amorosa. Eu muitas vezes falo assim, quando eu olho nos olhos da pessoa, eu sei se ela é uma pessoa amorosa. Então, nesse mundo já crístico, né? Quando a gente consegue transcender, você não precisa mais fazer gestos, né? Caridade físicas. A sua caridade, a sua amorosidade. Ajudar as pessoas sem em busca de algum retorno, né? Ajudar as pessoas de uma forma amorosa,
Então, um olhar, uma simples palavra, né? Não precisa mostrar para o ego que você é um espiritualizado, né? Por quê? Porque aqui está cheio de malandro. E os malandros vão ficar comendo a sua energia e vão ficar alimentando o seu ego. Isso, muitos já escreveram sobre isso, várias pessoas já mostraram essa condição dessas pessoas que conseguem sair daqui, mas param no meio do caminho. Quando nós estamos falando de contos da sabedoria, você vai encontrar muitas histórias exatamente dessas pessoas que ficam aqui. Ah, tá tudo bem, tá tudo de ordem, Cidinha, tudo bem, né? O que que acontece, né? A gente fica aqui. E o que que nós temos que entender? Isso aqui é um passo para a energia crística. Nós não viemos para ficar aqui. Só que você fica aqui e você não consegue entrar aqui. Eu vou dizer de alguns casos aqui que vocês vão lembrar que ele mostra exatamente o que significa quando você se torna um mono para você entrar aqui. Porque você perdeu a sua energia. Então, é complicado essa passagem depois. Eu vou dar a chave aqui para vocês, para que vocês consigam trabalhar esse ego. Aqui não, aqui o ego ele vai por si só. Aqui o ego vocês têm que permitir que ele haja. Aqui o ego é que vai levar vocês ao sucesso no mundo. Então, por si só, o ego já tem essa condição. Nós estamos falando agora de transcender, né? Então, quando vocês perceberem que estão mexendo com o seu ego, nesse sentido, querendo que você se torne Deus, porque tem gente que se torna Deus, né? Aí você pergunta para ele, o que aconteceu? Não, agora eu sou Deus, né? Aqui comigo é assim, eu sou Deus, você vai fazer isso, porque Deus está dizendo que você tem que fazer isso, Deus está falando que e ele passa a ser um passaporte de Deus, né? Ele passa a ser o interlocutor de Deus aqui, de tanta potencialidade que ele tem. Então, precisa tomar cuidado aqui, para que não perca todo esse trabalho. Isso aqui são vidas. E quando você chega aqui, você tem essa possibilidade. Então, o ego é bom? Bom aqui. Se vocês conhecem alguém que é preguiçoso, estimule o ego deles. Estimula. Coloque um desafio para eles. Coloque uma responsabilidade para eles e que eles sintam a importância desse sucesso neles. Aqui é você. Aqui não é os outros. Aqui você deixa esse mundo aqui e vai viver você aqui. Se você perceber que você ainda continua querendo fazer sucesso para as pessoas, você está se tornando morno. Aqui, ninguém veio ensinar ninguém. Aqui você está no momento de transcender. Tem uma, eu vou pular aqui, mas vocês já assistiram? Eu vou dar umas dicas aqui. Tinha uma novela que chamava Caminho para as Índias. Não sei se vocês lembram, se vocês não lembram, entram no YouTube que vocês vão achar. O personagem interpretado por Lima Duarte, que no fim da novela abandona todos os seus bens para ir buscar a sua elevação espiritual. Não sei se vocês lembram disso. Então, a informação é passada também dessa forma. Então, a novela vem, foi uma novela muito bonita, porque falava sobre uma questão cultural, né?
E Lima Duarte aqui, quando chegava no fim, ele era um grande empresário, né? Um grande espiritualista, e ele, quando percebeu que ele começou a entrar nesse mundo, ele abandonou tudo que tinha. Isso é um trabalho cultural. Nós não precisamos abandonar tudo que tem. Ele quis mostrar uma cultura que, por princípio, eles têm, quando chegam nessa transição, e eles se sentem, talvez assim, a necessidade de buscar a sua interiorização para que deixem de ser uno. Esse é um exemplo. Se vocês ainda tiverem essa condição de achar essa novela, ela é longa, mas pode ir lá no fim, vocês vão ver ele fazendo esse papel, dele largando tudo que tem, pegando o bastão dele e seguindo a sua caminhada. Outro que você tem é o Emanuel, que acompanhou o Chico, né? O Chico Xavier, tinha Emanuel do lado dele, chamando a atenção dele toda hora. Eu tive a possibilidade de conhecer algumas pessoas que estavam com o Chico na sua trajetória, que disseram que ele era muito vaidoso, né? E Emanuel puxava a orelha dele, né? Para que ele não ficasse aqui. Porque é um trabalho, veja, a pessoa vem, cresce, vem para cá, e depois vira morno, é complicado, sabe? A espiritualidade precisa dessa energia crística, e a pessoa se perde aqui no morno. Deixa que o seu ego se inflame e ele vira Deus. Aqui está cheio de Deus, né? A pessoa já não é Jesus, Jesus é Deus, né? Jesus é pouco, já vai para Deus lá, entendeu? E você encontra em todos os segmentos, todos os segmentos. Não é, só os espíritas, ou só os evangélicos, ou só... Não, todo budista, pode ser quem for. Isso faz parte da evolução espiritual, as pessoas ficarem aqui. Aí tem um filme muito interessante, eu acho que vocês devem ter assistido, chamado Nosso Lar. Né? Nosso Lar é baseado num best-seller de Chico Xavier, e o filme conta a história de André Luiz, um médico bem-sucedido, um ego lá para cima, né? Que após a morte acorda no mundo espiritual. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão ver que quando ele vai fazer a passagem, né, ele vai para o umbral. Se vocês não assistiram, assistam. Aí vocês vão entender quais são as consequências de você não trabalhar essa possibilidade que deram a você de se transformar para uma energia crística. Essa condição da expansão da espiritualidade, da expansão da consciência ou do autoconhecimento, isso já foi assim pré-estabelecido aqui, quando vocês nasceram. Isso não foi achado. Isso, eu estava passando aqui, de repente olhei esse negócio aqui, achei bonito. Não. Isso já veio nessa condição. Então, o universo depende desse trabalho para que a humanidade consiga se equilibrar. Olha que coisa. Aqui precisa que isso não exista para que essa energia chegue para ajudar a humanidade. Quando você fica aqui, você está atrapalhando essa condição, porque essa energia faz falta aqui. E você ficou no tempo e no espaço. Assista esse filme do André Luiz, ficou muito famoso na época, exatamente porque mostrava esse momento da sua passagem, que ele já imaginava que ia lá estar sentado lá de Deus, porque a gente é assim, né? A gente pensa que vai, vai sair, já vai estar sentado do lado do cara, batendo papo. Esse é o nosso, né? É o nosso entendimento.
e aonde o cara foi parar, precisa assistir. Vocês vão achar, tem no, no, hoje já está disponibilizado. Então, nós vamos prestar atenção para não perder a oportunidade de expandir a nossa energia e não prejudicar esses que estão aqui. A não expansão da nossa energia, você está prejudicando quem está aqui, porque eles precisam dessa energia. É muita responsabilidade ou irresponsabilidade, vamos dizer, ficar como morno. Porque você vai ficar à mercê dos malandros. Eu vou dizer lá na frente o porquê. Porque eles vão aproveitar o seu ego inflado e começar a querer tirar proveito de você aqui. E você, de uma maneira ignorante, né? Vamos dizer assim, porque você se torna um ignorante, né? Um ignorante da verdade, né? Então, vamos prestar atenção aqui. Não tem pressa, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um na sua reflexão, cada um no seu. Cada um veio com uma energia. Nem todas as energias são iguais, cada um veio no seu tempo. Mas o objetivo é o mesmo. Então, quando vocês começarem a perceber os oportunistas, eu vou explicar aqui como é que é isso, como isso acontece, né? Vocês vão entender onde vocês estão. Quando vocês agem, né, dá com a mão esquerda sem olhar a mão direita, vocês vão estar passando por essa energia crística. Isso é muito sutil, mas tem que ser observado. Tem já para quem gosta do Enneagrama, quem fica aqui no meio é o bem-sucedido, né? O número 3. O número 3 fica aqui. Ele se acha bem-sucedido, ele se inflama, ele é o conquistador, né? E dizem as más línguas que isso, vir como número 3, né, o bem-sucedido, isso é um castigo, porque ele deveria ter feito o trabalho, e aí eles brincam lá e falam assim, já que você quer ser o bom, né, o bom da verdade, o bom tudo, eu vou te dar um desafio que você, mesmo como bem-sucedido, você vai transcender a sua energia. É um desafio. Então, para quem gosta do Enneagrama, o número 3 é uma tarefa. Quem conhece um bem-sucedido, não é fácil, né? A coisa não é fácil. Um bem-sucedido não é fácil. Você tem uma ideia, na língua oriental, né, eles chamam de santo estúpido. A que ponto eles chegam? Tá? Porque ele vem exatamente com essa energia para transmutar e ele fica aqui. Isso tem muito. Ele fica se iludindo com Maia, que é conhecido Maia, que é as ilusões. Então, eles são chamados até de santo estúpido. Ele veio na condição de ser santo e ficou perdido aqui. Eu vou contar um conto da sabedoria para que vocês entendam o que é o malandro. Aonde o malandro atua, tá? Naquele que se diz sábio. Né? Tem assim, contos da sabedoria, né? É chamado Bondade Tola. Todos os dias, conta a história, que um homem ia esmolar na feira e as pessoas adoravam vê-lo fazendo o papel de tolo, com o seguinte truque. Mostravam duas moedas, uma valendo 10 vezes mais do que a outra. O homem sempre escolhia a de menor valor. A história correu pela cidade. Dia após dia, as pessoas mostravam as duas moedas, e o homem sempre ficava com a de menor valor.
Até que apareceu um senhor generoso, cansado de ver o homem ser ridicularizado daquela maneira, chamando-o num canto, disse: Sempre lhe oferecem 2 moedas. Escolha a maior. Assim terá mais dinheiro e não será considerado idiota pelos outros. O homem então lhe respondeu: O senhor sabe quanto dinheiro já ganhei usando esse truque? E acrescentou: Não há nada de errado em se passar por tolo, se na verdade o que eu estou fazendo é inteligente. Conclusão: é dessa forma que o homem se deixa iludir com as suas bondades tolas. O mundo está cheio de inteligentes tolos para receber a bondade dos idiotas bondosos. Então, a bondade dessas pessoas era dar a moeda a ele e ainda tirar sarro do cara. E o cara recebendo a moeda menor e enchendo de dinheiro. Veja como uma coisa sutil. Né? E acontece isso com a gente. A gente, sem perceber, as pessoas encostam e vão levando a nossa energia. E quando a gente percebe, a gente deu as moedas maiores. Então, nós temos que prestar atenção, porque eles encostam na gente. Já diria uma grande criatura, né, que a gente encosta onde o porto deixa. E eles vão encostando e vão levando a sua energia. E você, como tolo, como ele diz aqui, fica pensando que está ajudando aquela pessoa. E ele simplesmente está alimentando o seu ego de bondoso. Então é muito sutil, precisa verificar quem está te rodeando. Quem são as pessoas que estão vindo até você? Se elas estão vindo até você, é porque você está morno. Porque quando você está na energia crítica, eles não chegam perto de você. Porque essa energia faz mal para eles. Então, quando começa muita gente a querer conversa, aquelas conversa fiada, né? Presta atenção. Você está dando a sua boa energia para ele. Então, não sei o que, você me empresta que amanhã eu te devolvo. Então, empresta. Vai lá, né? Vai anotando no caderninho, né? Que um dia vocês vão receber de volta. A chave para essa transformação, tá? Essa chave, por esse processo ser muito delicado e ser universal, isso aqui é uma coisa universal, isso aqui não é que acontece na China, acontece no Brasil, acontece lá, não. Isso é a espiritualidade. Nós temos o Pai Nosso, tá? Essa chave está no Pai Nosso. Então, eu vou mostrar aqui aonde vocês vão encontrar essa chave. Aqueles que querem rezar, rezem, que é bom. E aqueles que querem a afirmação, nós vamos já colocar aqui. E o Pai Nosso, né, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai hoje e perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí vem a chave. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação. Por mais pérolas que te ofereçam, elas têm um preço. Meu pai falava assim: o dia que te oferecerem um bom negócio, tu fica esperto, porque ninguém oferece um bom negócio para você. Um bom negócio não se dá. Então, quando alguém começar a oferecer alguma coisa para você, presta atenção, que ele está levando a sua energia e, pior, alimentando o seu ego aqui. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe? Então, essa é a chave. Não nos deixe cair em tentação, nos livra-nos do mal. Então, mas tem que fazer, gente, sabe? Com força, tem que fazer com afirmação, tem que fazer quando você sentir uma coisa meio assim, é assim, ó, não nos deixe cair em tentação.
mas livra-nos do mal. E aí tem o final, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, tanto que esse Pai Nosso, né, é a oração mais utilizada, né, no mundo. Né? Ela é lida em vários idiomas, vários segmentos, né? Esse Pai Nosso. Então, quando vocês estiverem numa situação, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, porque nós vamos ser tentados. Se Jesus, que é Jesus, foi parar no deserto, fugindo da coisa, imagina nós aqui, meros mortais. Então, nós temos que nos valorizar, nós temos que entender que nós fazemos parte desse processo. E nós temos que retornar com essa energia crística, porque é esse nosso trabalho, esse nosso destino nesse planeta. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é de dentro. Hora que pintar, sentir, livra-nos do mal. Enche a sua energia. A sua energia é mais poderosa do que deles. A sua energia tem mais potencialidade do que deles. E não podemos simplesmente aceitar por caridade. Ah, estou sendo caridoso, deixa eles aí, tal, não sei o quê. Isso não é caridade, isso é tolice. Para quem busca a espiritualidade. E se vocês estão aqui, ou quem estiver ouvindo depois, né, que a gente libera o vídeo, não é à toa, porque as pessoas são atraídas para esse mundo que tem esse estilo. Então, quando vocês puderem ter oportunidade, assista o filme do André Luiz. Aí vocês vão sentir o que é ser humano. É mais fácil visualmente você ver do que eu estar falando aqui. Aí vocês vão entender o que é umbral. E você está perdendo até a oportunidade quando você volta. Presta atenção qual foi o destino dele aqui nesse mundo. Botaram ele lá para cuidar de uma biblioteca perdida lá. Por quê? Porque ele não fez por merecer. A professora sabe, fez a lição de casa, tem por merecer, né, professoras? As professoras entendem disso, né? Fez a lição de casa, tudo bem. A avó, o neto comeu a janta, então tem direito à sobremesa, né? As vós são assim, tem direito à sobremesa, bala, biscoito, né? Sem as mães verem, né? Então, aí que vocês têm que entender. Bondade tola. Vocês estão perdendo uma oportunidade de vir para a energia crística e ter uma vida maravilhosa, assim, sem medo de ser feliz. Sabe? É maravilhoso a gente ser feliz, eu sempre falo. É um momento ímpar. São raras as pessoas. E não deixe cair em tentação. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Ou vamos sair da tentação? Tá tranquilas? Posso fechar? Vocês vão pensar a semana toda quem está me tentando? Hein? A novela das 5, a novela das 7, a novela das 10, né? Aonde estou colocando a minha energia? Né? Olha quem está aí, a pequenininha, tá vendo? Essa aí é uma linda. Entendeu? Tudo bem, então? Deu para ter uma ideia a diferença do frio, do morno e do quente? Sejamos quentes. Né, Antônio Carlos? Vamos ser quente que é melhor, entendeu? Vamos ser mais quente, gente, não é ir para a praia, entendeu? Não é, né? É tomar sol na praia, tal, não. O crente é internamente aqui, nós vamos tocar a vida. Que vocês fiquem em paz, que tenham uma semana maravilhosa e que, se Deus nos iluminar, seremos cada vez mais participantes desse mundo fantástico, tá bom? E paz na terra aos homens de boa vontade.
E até a próxima aí, se Deus assim desejar. Tá bom? Gratidão.